Muito boa tarde a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos ao vivo para a coletiva de imprensa do CEO de futebol, Haroldo Martins, e também do executivo de futebol, Lucas Drubski. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Lucas. Antes de dar início às perguntas da imprensa aqui presente, eu passo a palavra para os dois para que façam uma explanação inicial, tanto para a imprensa quanto para quem está nos acompanhando no YouTube. Boa tarde. Primeiro, agradecer a vocês aqui da imprensa, que eu sei que o credenciamento foi tarde ontem e fica tudo em cima da hora. Então agradeço a presença de vocês e a atenção, o respeito que vocês têm sempre em atender essas demandas. Bom, primeiro eu queria falar aqui, não sou de me esconder nos momentos ruins, boto a cara, assumo responsabilidade, não fujo delas, não fujo dos problemas. Pelo contrário, a gente tem que encontrar soluções. A gente está num momento ruim, isso é evidente, a gente fez 1 gol em 5 jogos, perdeu os 3 últimos, e isso é evidente que é um momento ruim, e não dá para dizer nada diferente disso, nem dá para justificar isso, não dá para usar muleta nenhuma para isso. Então a gente está aqui como gestor do departamento, como gestores do departamento, para assumir a responsabilidade. Claro que todos têm responsabilidade, cada um dentro da sua área de atuação, mas a gente está aqui como cabeças desse departamento para assumir o que a gente precisa assumir. E principalmente dizer o que a gente vai fazer para mudar esse momento, que a gente acredita que seja apenas um momento, né? A gente sabe que tem jogos difíceis pela frente, mas a gente está na metade do campeonato, quase na metade do campeonato, e a gente acredita sim que esse momento será superado. Sobre esse momento de contratações, que eu sei que é o que se fala e que se quer saber, nunca se falou em momento nenhum que o Ceará não iria fazer contratação. Então não tem sentido o movimento, porque tem que contratar, contrata, vocês estão dormindo. Nunca se falou que não iria ser feito. O Ceará vai fazer contratações, inclusive, assim, deixando claro assim, dos acontecimentos, eu não posso nominar, mas facilmente vocês vão saber do que se trata. A gente tinha um atleta já durante a parada do Mundial de Clubes, uma compra acertada aqui, seria inclusive um movimento de compra, tudo acertado com o clube, com o atleta, tudo ok. E o clube de origem ficou segurando o atleta, acredito que para usar, né, o atleta, para ele jogar, e aí ele acabou se lesionando e derrubou o negócio. Então não é que, eu até vi esses dias algo assim, classificaram na Copa do Nordeste, ganharam o Clássico, então não vão contratar. Aí perde os jogos, aí resolvem contratar. Não tem nada a ver com isso. Isso é pura teoria da conspiração. A gente não age assim, a gente tem uma sequência, a gente sabe das carências que a gente tem. Desde o primeiro momento foi dito que todos nós aqui sabemos das carências que o elenco tem e que a gente vai buscar suprir essas carências. No entanto, a gente tem, e é muito claro, o Ceará tem limitações financeiras. Isso não é muleta, isso é uma realidade. Mas a gente vai fazer tudo o que tiver para fazer para suprir isso, porque isso não pode servir de desculpa. O presidente tem dito para a gente que vai fazer tudo o que for preciso, ele dá o aval financeiro, ele vai buscar recursos e a gente vai fazer os movimentos, inclusive com compra, para afastar mais uma lorota de só quer jogador de graça, até porque jogador de graça nem existe, para afastar mais essa lorota aí. Então, vão ser feitos os esforços, os reforços virão, pode acontecer hoje, amanhã, domingo, na próxima semana, porque os times dos negócios não são controlados por nós, não é nossa vontade que manda nisso. A gente tem acertos às vezes com o clube que vai ceder um jogador, o empresário dá ok e o atleta diz pra gente, eu vou esperar a Europa. Isso leva 1 semana, 2, 3, e não é a gente que manda nisso, a gente não tem como coagir, botar uma arma na cabeça do atleta para ele vir pra cá. Negócio às vezes é demorado. Alguns, por exemplo, quando envolvem compra, que a gente tem que negociar valores mais altos, são complexos, a gente precisa demorar na negociação. Existe uma negociação de compra em andamento neste momento. Ela pode se concretizar hoje ou amanhã, ou pode demorar mais. A gente não tem esse controle exato, isso não depende da gente. Mas a gente não está preso a algum jogador específico. A gente tem alternativas, mas a gente precisa gastar tempo com as alternativas que a gente entende que são prioritárias. Esse outro negócio, por exemplo, que eu falei, na hora que ele cai, imediatamente, que a gente já tinha como fechado, na hora que ele cai, imediatamente a gente já passa para a alternativa. Então a gente está trabalhando nisso. Não tem ninguém aqui. Eu sei que quando os resultados ruins vêm,
trabalho cai em descrédito. Isso é automático, o futebol é assim, desde que ele existe em clube de massa, nunca vai ser diferente disso. Se o resultado momentâneo é ruim, o trabalho é tido como ruim. Isso não tem problema. O nosso ambiente interno aqui é que não pode ficar bagunçado. O externo pode nos ver como incompetentes, omissos. Eu não tem problema, não tem problema. Essa leitura aí é do ambiente externo, a gente sabe muito bem o nosso valor e o que a gente faz, e não altera aqui o que a gente faz todo dia. A gente que lida com futebol, principalmente quem lida há muito tempo, se acostuma a lidar com essa pressão externa. Isso não vai ser diferente e a gente tem que lidar com isso. Senão vai trabalhar com outra coisa, não com futebol. Então não tem problema, a gente sabe lidar bem com o ambiente externo. Não é a pressão que nos move a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É o trabalho que a gente desenvolve aqui no dia a dia. A gente convive bem com a pressão. Eu entendo perfeitamente a insatisfação da torcida nesse momento. Além de gestor, eu sou torcedor desse clube. Eu compartilho do sentimento. Ontem, digo com sinceridade aqui, até me desculpe o termo, fiquei puto, tava todo mundo puto, não termina o jogo daquele jeito ali. Embora a gente tenha volume, a gente não conseguiu ganhar o jogo. O outro time finaliza 3 vezes, faz 2 gols e a gente perde um jogo. E não tem o que dizer, não tem o que justificar. Não tem o que justificar. Eu tenho uma terceira derrota em seguida em casa e não tem nenhuma justificativa que eu possa dar aqui para amenizar ou explicar isso. Entendo a insatisfação, concordo com ela, corroboro a insatisfação. E o que a gente tem que fazer aqui é mudar esse momento e vai acontecer. Não tenho como garantir resultados, mas eu tenho como garantir e garanto que a gente vai fazer além do possível para que a gente tenha aqui tudo que a gente precisa ter nesse clube, seja de reforço, seja de estrutura, seja dos recursos para a folha, o que quer que seja, mas a gente vai ter para buscar mais rapidamente os 45 pontos, que é o que a gente precisa nesse campeonato, e aí depois buscar outras coisas. Ok? Então, obrigado, e aí fica à disposição para as perguntas. Complementar, Lucas, podemos iniciar as perguntas? Pode falar. A gente inicia com o repórter Lucas Catribe, do Globo Esporte. Tudo bem, pessoal? Não sei, boa tarde. Não sei quem de repente pode responder essa pergunta, mas o presidente João Paulo chegou a comentar, né, que a busca é por um volante, um atacante, centroavante e um atacante de lado. Depois dessa entrevista que ele concedeu, vocês identificaram outras carências? Pode ser que cheguem mais atletas ou esse número está restrito a 3 jogadores? O que vocês imaginam de busca, de contratação e que pode ser anunciado a qualquer momento? A gente está aqui, nós dois estamos aqui há 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio a gente já se encontrou várias vezes aqui para entrevistas e etc. Desde o primeiro momento, eu acho que vocês nunca ouviram de nós, talvez excepcionalmente, falar em quantidades de contratações possíveis, em posições, em prazos, porque isso é algo mutável. A gente estabelece um planejamento e ao longo do tempo ele pode... precisamos de mais peças ou de menos. Essa aqui resolveu, então não vamos precisar fazer esse movimento. Vamos fazer para essa outra posição. Então não adianta falar nisso. Podem ser mais, podem ser menos. Isso vai aqui do dia a dia. Às vezes, num momento do campeonato, uma peça está rendendo melhor ou menor e a gente precisa fazer algum movimento. O que eu quero deixar claro é que vai ser feito o que foi identificado aqui internamente como necessidade. A gente não vai ficar dormindo em relação a isso. Mas eu não posso ficar externando quantidades e posições porque, primeiro, não agrega nada, não serve para nada essa informação. Não vai mudar o que a gente está fazendo aqui no dia a dia. E segundo, como eu disse, isso é mutável. Próxima semana pode ser, a gente trouxe esse jogador que vai fazer essa função também, então já não precisa de um segundo para cá, vamos partir para outra posição. Ou não, esse cara, a gente entende que sim, ainda que tenha contratado para essa posição, precisa de um outro, e vamos fazer. Então, basicamente é isso. Um complemento de informação também. Os jogadores, como quaisquer outros profissionais aqui no clube, nós somos incluídos nisso aí, são avaliados constantemente. E a avaliação, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode piorar, pode melhorar. E a gente, como gestores do departamento, obrigação, função, uma das nossas aqui, saber identificar isso e fazer correções que a gente achar necessário para isso. E, obviamente, atletas se encontram nessa ótica de avaliação nossa, não estamos satisfeitos com essa posição, precisamos de trazer mais, precisamos tirar aqui, ou por circunstâncias de mercado. A gente fala até como exemplo do Lelê. Hoje estamos buscando
mais um jogador para uma peça, uma posição ou não, dependendo de um negócio bom que surgiu para nós. Então, o mercado ele pode também ditar os rumos de para onde a gente vai. Então, como o Haroldo falou, assim, todo mundo tem uma opinião que nós compartilhamos muitas vezes como a da torcida, mas aqui dentro, nós que estamos tomando as decisões, a gente precisa tomar cautela para a gente não acabar na ânsia de passar informações demais que a gente entende que a torcida, que vocês da imprensa também precisam saber, precisam estar por dentro, principalmente a torcida, que é a função do clube existir, mas tem informações estratégicas que a gente acaba passando para suprir esse anseio de momento da torcida, que pode acabar prejudicando o clube, para negócios caírem, não acontecerem, enfim. Então, só para complementar a informação. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Lucas. Evaldo Alisson, da Rádio Expresso. Boa tarde a todos. Tem um jogador no mercado, né, que tem ali demonstrado um grande carinho pela torcida e tem demonstrado que está à disposição do Ceará. Você destacou algumas situações de que o Ceará tem encontrado dificuldade no mercado, né? Esse jogador está livre, falou que o problema o financeiro não é um problema, esse jogador é o Vina. E ele, em entrevista inclusive dá crédito ao canal da Luiz, ele falou que o problema não é financeiro, o problema não é outra situação. Faltou uma proposta do Ceará ao jogador. Queria que você comentasse a respeito desse contato. Se houve algum contato com o Vina, se houve alguma conversa, algum princípio de conversa para que o jogador fosse contratado ou não, ou qual foi o motivo do Ceará não contratar o Vina nessa janela? De fato, até o momento, não houve uma proposta. Isso já foi dito algumas vezes, inclusive. O Vina é um atleta sempre em pauta, pelos motivos que também já foram falados 1000 vezes. Não convém nem repetir. Todo mundo sabe, nem precisa repetir. Se em algum momento houver entendimento de que há necessidade do movimento, pode acontecer. Se houver, claro, também interesse do atleta, disponibilidade. Eu não sei se ele tem acerto com algum clube ou se vai ter acerto com algum clube. E houver o entendimento financeiro. Tem que haver o entendimento financeiro também, né? Então não existe essa questão de o financeiro não é... Sempre tem que haver um acerto financeiro. Mas tem outros fatores junto a isso, não só o financeiro, né? Então pode acontecer. Haroldo e Lucas Drubsky, boa tarde para vocês. Eduardo Trovão do Futebolês. O Condé, após o jogo, falou sobre a questão anímica, né? De que o jogo, por mais... como você usou a palavra aí, né? Por mais que vocês tenham ficado pé da vida com a situação do jogo, ele falou que não dá para baixar a guarda do Campeonato Brasileiro, é isso aí mesmo, já vem o Cruzeiro pela frente. E eu queria saber do que vocês puderem falar internamente, como é que tá o Ceará, assim, porque essa coletiva foi marcada, acreditava-se que talvez pudesse surgir algum anúncio, alguma coisa mais impactante, mas pelo que a gente está entendendo, é mais para explicar a situação, qual é a parte interna do Ceará, com que disposição está o Ceará nesse momento, já que a fase é ruim. Obrigado. Turbulência não derruba avião, balança, mas não derruba. A gente está num momento de turbulência, que daqui a pouco a gente vai sair desse momento. O ambiente aqui sempre bem organizado, funcionando, todo mundo trabalhando dentro de seus papéis. A gente não está com um vestiário ruim, a gente não tem uma relação ruim de treinador com elenco, nem do elenco e comissão técnica com direção. Tá tudo funcionando. A gente está num momento tecnicamente ruim, as coisas não estão acontecendo em campo. E, como eu disse, tudo que for necessário fazer para que isso volte a acontecer vai ser feito, seja com reforços ou seja com soluções técnicas, que aí é parte de campo, é coordenador técnico, é treinador, é a comissão, os jogadores, enfim. Mas está todo mundo convergindo para que as coisas se resolvam. E assim, por mais que fica batido, né? E a gente, óbvio que nós temos acesso a tudo, a gente vê tudo, nós somos antenados, é mentira falar que não. Os caras vão lá para falar o quê? Os caras, se não tem anúncio, se não tem uma coisa impactante para... Eu acho que a primeira coisa é a nossa responsabilidade de estar aqui. É lindo, no momento de acesso, no momento de título, a gente chegar e vem, aparece, entrevista, é ótimo isso, e é mesmo, e é legal. Agora, no momento que a gente sente que as coisas, como o Haroldo falou, e é um momento, não é um estado de permanência, é um momento que nós estamos passando, que não é tão legal, nós temos que estar aqui também.
Nós temos que estar aqui para dar cara. Isso não é pirulito para a torcida. Pelo amor de Deus. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade nossa, que isso nunca vai faltar. Desde o momento que nós estivemos aqui até o momento que a gente ficar, que a gente não sabe, futuro a Deus pertence, mas isso não vai faltar em nenhum momento que aqui nós estivermos. Então é importante a gente passar isso para o torcedor de novo, como foi na nossa coletiva de apresentação. Não é pedir paciência, não é. A gente sabe, a gente entende, não está legal e não está mesmo. Os resultados não tem o que falarmos, contar a história. Eu conto da carochinha aqui para falar que 5 derrotas no recorte dos últimos 6 jogos, tá tudo legal, tá tudo. E não tá. Agora, não vamos fugir das nossas responsabilidades, tá aqui, como, né, conversamos ontem sobre essa possibilidade de estarmos aqui, vamos fazer uma coisa mais restrita. Não, deixa todo mundo vir, perguntar o que quiser e nós vamos responder na medida do possível, mas também de peito aberto para a gente passar transparência, que é algo que, desde que nós chegamos aqui, eu vejo que tem sido muito cobrado e a gente nunca se furtou a fazer isso e nem faremos. Então, não que tenha que ter um anúncio bombástico para a gente chegar, chamar aqui, seja um momento bom, um momento ruim, para a gente comunicar com vocês e comunicar com a torcida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Haroldo. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Jogada do Diário do Nordeste. Nesse momento negativo, e até falando um pouco da trajetória de vocês dois, né, nessa parte do departamento de futebol hoje que atua no Ceará, em algum momento o departamento atua na escalação do time do Ceará? Como é que é feita essa conversa com o técnico Léo Condé? Por exemplo, o jogador não está sendo escalado, então o jogador está sendo escalado e não está indo bem. De alguma forma, o Haroldo e o Lucas Drubski conversam com o Léo Condé e na sua escalação neste Ceará de hoje em dia? Aqui no clube há reuniões técnicas pós-jogos, sempre há, isso é rotina do clube. Inclusive esse papel dessa interação técnica é do coordenador técnico, que é o João Paulo Sanches. Mas a gente não pode interferir nas decisões do treinador. Isso é decisão técnica de escalação, quem joga, quem não joga, isso é decisão do treinador e não tem como ser diferente disso. Claro que a gente opina, questiono, Lucas também, claro, questionamos, ele coloca as posições dele, escuta as nossas posições, mas a decisão é totalmente do treinador e sempre vai ser assim, ele tem que ser respeitado nas decisões técnicas. Não tem como ser diferente disso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Haroldo. Giovana aqui do GE. Globo. A minha dúvida, né, o meu questionamento aqui é sobre o Lucas Mugni. Né? Recentemente a gente veiculou que o jogador teria recusado a primeira proposta do Ceará por renovação, né? E ele alegou que seria por valores baixos, né? E a princípio não teria uma outra reunião marcada para resolver essa situação do jogador, que tem um contrato com o Ceará até o final de 2025. O Ceará tem interesse em permanecer com esse jogador? Tem reunião marcada? O Ceará tem interesse em permanecer com ele, sim. Conversas estão em andamento para uma renovação, que pode acontecer ou não. Não é porque o jogador está aqui que haverá renovação, isso não só dele, mas de qualquer outro. Porque o contrato está acabando 5, 6 meses, não renovou, não vai... Não, às vezes o jogador pode cumprir o contrato dele e seguir caminhos separados do clube, como outros, né? Inclusive desde esse momento que estamos aqui, ocorreu, né, com outros. Então, em relação a ele, é um jogador que está identificado com o clube, que gosta daqui, que a gente, a um certo momento, entende que também quer permanecer aqui. O Ceará quer que permaneça, mas, óbvio, dentro disso aí tem uma tratativa que as duas partes têm que se entender e tem que ser bom para as duas partes. Acordo que é bom para uma parte só não é um bom acordo. Então, desde que a gente está aqui, a gente, graças a Deus, tem conseguido fazer bons acordos, seja de contratações, de vendas, de compra, de empréstimo, enfim, qualquer que seja. E essa renovação dele vai ser como qualquer outro que a gente fez aqui, que vamos colocar os maiores esforços para a gente fazer, óbvio, para o bem do Ceará. E a gente entende que uma permanência dele pode ser um bem do Ceará, mas óbvio que não a qualquer custo, não a qualquer preço. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Haroldo. Eu sou o Newton, do canal Nossa Glória é Lutar. E a pergunta que eu ia fazer, o Haroldo até já se referiu na introdução, que é quanto à urgência na conclusão desses negócios, né? Eu queria fazer uma pergunta, queria que vocês fossem 100% honestos sobre isso, em relação a se o Ceará tivesse na parada, pausado, na zona de rebaixamento, haveria um senso de urgência maior na conclusão desses negócios?
E eu faço essa pergunta porque dos 20 clubes da Série A, 19 anunciaram, apresentaram e já estrearam seus reforços. Exclusivamente o único que não é o Ceará. A última, vou responder 100% de forma honesta, como você pediu, Perfeito. como sempre faço, em qualquer situação. Isso não é qualidade de ninguém, isso é obrigação das pessoas. Essa informação última não procede, que o Ceará é o único clube que não apresentou algum reforço. Tem pelo menos uns 5 que eu tenho conhecimento que não contrataram ainda nessa janela. Sobre o cerne da questão aí, não seria diferente. A gente tem senso de urgência, como eu lhe disse, na parada a gente já tinha negócio fechado de compra e caiu. E aí eu não tenho o que fazer. Nós não temos o que fazer. O jogador lesionou. Vocês devem saber de quem eu tô falando, da situação que eu tô falando. E eu sei que soa pra fora, como eu disse, quando o resultado é ruim, o trabalho cai em descrédito. E soa como, vão dizer daqui a pouco que fizemos vários negócios e caíram por alguma coisa. Esse fato que eu estou dizendo é um fato concreto. Estou falando. Nós estávamos com... E as posições que a gente tinha que suprir, os movimentos, isso está definido antes da parada. Durante a parada a gente trabalhou. A gente não estava dormindo nem de férias, não. Oficialmente até de férias, né? Mas de fato, não. Então não tem isso, não. A urgência não muda. A gente já teria que fazer os movimentos antes. E até disse no começo da fala. Surgem várias teorias da conspiração nesse momento. Uma era que classificaram no esporte, ganharam o clássico, então não vão mais contratar. Isso não existe. E aí, porque perderam, vão contratar. Não existe. A gente já iria fazer os movimentos independentes desses resultados. Certo? E aproveitando, falei da teoria da conspiração, para esclarecer uma outra, ainda retomando a pergunta do Evaldo lá, Evaldo Alisson, sobre o Vina. Tem uma outra teoria da conspiração que, vez por outra, surge, que é assim, o Vina não vem pro Ceará porque tem alguém que não quer. Isso é uma balela lorota de quem criou essa lorota aí. Isso não existe, não tem ninguém aqui com nada pessoal contra o Vina. A questão é de entendimento, de construção do elenco, das necessidades, enfim, técnicas. Não tem nada a ver com isso. Como eu disse, se as coisas se encaixarem nesse sentido, pode acontecer. Se não, não acontece. E é sempre assim nesse sentido, certo? E não só no período de parada, né, Haroldo? Falou até antes do período de parada. Nós fizemos, entre possibilidade de compra, de empréstimo, de negócios, 12 atletas de diferentes posições. Por uma razão ou por outra, não conseguimos fechar. Coisa que conseguimos fazer até aqui, em diversos momentos, né, de primeira janela, segunda janela, primeira janela, na virada do ano, foram 19 novos atletas, sem contar os velhos novos, como o caso do Matheus Bahia, que foi uma renovação, mas não foi um novo contrato, né, um novo empréstimo, mas esquece esse, 19 novos atletas, não conseguimos fazer acontecer essas situações. Então, independente de onde a gente estava, no momento 19º da tabela, não sei, se tivesse em zona de rebaixamento, seria o censo, obviamente, com a pressão maior, mas aqui a gente trabalha pelo nosso comprometimento, pelo profissionalismo. Independente de o time estar em uma posição ou outra de tabela, a gente sabe as carências. De novo, o momento está ruim, então não vamos contratar. O momento está bom, não precisa. Independente da posição, a gente sabe o que a gente precisa. Isso aí já está identificado há muito tempo, coisa de 2, 3 meses. E a gente já está agindo desde esse tempo. Não até aqui, e se Deus quiser nós vamos conseguir, mas até aqui não conseguimos efetivar as contratações que a gente queria. De novo, não é desculpa, não é conversa, não é lorota, não é história para boi dormir. É a verdade. É a verdade. Então, assim, não estamos não tem como, eu tô tentando fugir do maneirismo e do lugar comum, mas não tem como. Não estamos dormindo, não estamos aqui esperando, tá esperando uma tragédia para começar a mexer, tá esperando, não sei. Nunca teve isso aqui. Então, precisamos expor. Se isso vai ser lido como verdade, se isso vai ser lido como um fato que não gera credibilidade ou não, de novo, a gente não está aqui para pedir confiança de torcedor, não está aqui, acredita na gente, pelo amor de Deus, pelo contrário. Agora, também não tem como a gente chegar aqui e contar mentira. O que nós estamos falando é contando a verdade. Então, 12 atletas dentre diferentes posições, situações fechadas que caíram, situações perto de acontecer por razão do clube, por razão de empresário, não conseguimos. Faz parte do mercado. A gente está nesse mercado tem muitos anos, já vimos várias situações acontecerem. Essa está uma situação chata,
Nós aqui dentro nós estamos incomodados. Óbvio que nós estamos incomodados. Claro que nós estamos incomodados. A gente já queria ter todos os jogadores que a gente queria ter há um mês atrás, 40 dias atrás. Não conseguimos até agora. E se Deus quiser, vamos conseguir. Estamos atrás e não vamos parar enquanto a gente não preencher as lacunas que a gente entende que são hoje lacunas, obviamente, dentro do nosso elenco. E para falar honestamente, de forma sincera, e vocês sempre vão me ver falar assim, em momento bom, momento ruim, depois do clássico que a gente ganha, que é um momento de holofote, vocês não me viram dar uma entrevista. Eu não preciso disso. Mas vocês vão sempre me ver falar aqui de forma sincera e honesta. Ninguém nos cobra, nenhum torcedor, nenhum apaixonado, ninguém nos cobra mais do que nós mesmos. Ninguém nos cobra mais do que nós mesmos. Essas coisas não saíram, não foi por desleixo ou negligência nossa, não. O presidente nos cobra, nós nos cobramos, eu cobro ao Lucas, a gente cobra elenco, a gente cobra treinador, todo mundo aqui se cobra. Quem vive no futebol busca resultado, a gente tem que ter resultado, e para ter resultado tem que ter cobrança. É uma das coisas para se atingir um resultado, e a gente faz isso aqui diariamente. Em nenhum momento aqui vai ter omissão, vai ter acomodação ou vai ter falta de cobrança. Podem ter certeza disso. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde. Boa tarde? Boa tarde mesmo. Boa tarde, noite, Haroldo. não é, Boa né? tarde, Lucas Drubski. Depende do seu fuso horário. O fuso horário de Fortaleza mesmo. Duas questões que eu acho que ficam interligadas. Queria saber o quanto a capacidade que o Ceará tem, que é considerada baixa de investimento, impacta nessa demora pelas contratações. E qual o motivo que vocês avaliaram? Vocês disseram, né, que fazem avaliações, né? Obviamente esse é o papel do departamento de futebol, devem fazer sim, de tudo que acontece. Então qual o motivo que vocês veem na queda de resultados que aconteceu? Porque, do ponto de vista do torcedor, como vocês percebem, o motivo é falta de contratações. Né? Mas qual o motivo que vocês veem e o impacto dessa questão de investimento, né, que é considerada baixa de um time que está voltando para a Série A, que é o caso do Ceará, que faz com que as contratações acabem por demorar? É claro que é um fator limitante. O ano de transição é sempre um ano difícil, não só para o Ceará, como para qualquer clube que for viver essa situação, vai ser difícil. Uns se saem melhor, outros com mais dificuldade, mas é um ano que gera desafio. Os negócios se tornam mais difíceis, mais demorados. É claro que impacta na demora. Se a gente tivesse recurso para chegar e pagar uma multa de cara e mandar um jogador para cá, ficava muito mais fácil. Mas a gente precisa negociar, enfim, para conseguir chegar na capacidade do clube. E vai acontecer. Como eu deixei bem claro no começo, vai acontecer. O presidente tem deixado bem claro que encontra soluções financeiras. Ele faz lá as engenharias, as mágicas dele, ele vai fazer acontecer. Ele tem nos dito que o que tivermos que fazer, ele vai fazer acontecer. Então, é questão de tempo, mas vai dar certo. Parte técnica, se você quiser falar aí. Sim, eu acho que cada jogo tem a sua história, né? O jogo de ontem, obviamente, não foi um jogo bom. Agora, o jogo pregresso a esse, o jogo do Inter, na minha opinião, fizemos um bom jogo, poderíamos ter saído de lá com um resultado melhor, se não uma vitória, um empate. Fomos lá dentro da casa do Internacional, que é um gigante de futebol brasileiro, e fizemos um bom jogo, poderíamos ter ganhado. O jogo do Corinthians aqui dentro. O Corinthians deu um chute, fez um gol, beleza, incompetência nossa, competência dos caras, mas cada jogo tem a sua história. Cada jogo, e obviamente na somatória de resultados adversos, traz um momento ruim, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, que precisamos vencer. Não tem o que é a solução? A solução é somar, a solução é fazer ponto, é ganhar ponto. E isso o Haroldo pontuou bem. Nós temos as nossas reuniões técnicas que a gente participa, a gente conversa com o Sanches, coordenador, com o treinador, e a gente vê soluções, tenta achar soluções técnicas em termos de estratégia de equipe, estratégia de adversário, como que podemos mudar, o que a gente pode achar de soluções que resolvam problemas que a gente tem identificado de um jogo para outro, depende do que nós fizemos no último jogo, do que a gente pode fazer no próximo jogo. Então, mas como falei, cada jogo tem a sua história, né? Tem jogo que a gente precisa pontuar algumas coisas, não dá pra gente, é óbvio que a análise da torcida, a análise de fora, e tem que ser essa mesmo, do momento ruim de resultados que não vieram, mas nós aqui dentro a gente precisa ter a cabeça fria para saber tirar o que tem de bom, porque sempre tem alguma coisa de bom em cada um desses jogos, melhorar o que tem de ruim para a gente
tentar fazer uma apresentação melhor do que aquela posterior, independente de vitória, derrota ou empate. A gente sempre vai querer fazer o melhor. Então, solução para isso nós vamos encontrar dentro de casa e, claro, óbvio, tendo jogadores a mais, com contratações, você abre mais o leque de possibilidades para o treinador, para a comissão técnica, para encontrar mais soluções, mais vezes, de mais problemas que a gente identificar aqui dentro dessas perspectivas de análise de cada partida. Agora, certeza que se jogadores tivessem chegado antes, a gente teria melhores resultados? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente vê times aí que contrataram 4, 5, 6, estrearam já e às vezes o resultado não vem, né? Por N situações. Fato é, a gente sempre vai voltar no início. O momento não é bom, a gente precisa vencer. Além disso, nós precisamos trazer jogadores, porque está tendo pressão, porque a torcida está pedindo. Não é isso. De novo, respeitamos muito a opinião da torcida, mas também nós temos a nossa e a gente sabe que precisa. Então, nós precisamos trazer jogador porque a gente sabe que precisa. Nós precisamos ganhar porque nós somos pagos para isso e temos que entregar resultado. Todos nós, em todos os nossos níveis hierárquicos e de funções aqui dentro do clube. Então, mas linkar as duas coisas não tem como. Acho que ninguém consegue. Poderia ajudar? Poderia. Poderia não fazer diferença? Poderia também. O fato é que isso não foi isso que nos impediu de trazer os jogadores, como a gente falou aqui já, porque a gente acha que os resultados estavam bons, então nós estamos tranquilos, vamos deixar, se a vaca for pro brejo, a situação piorar, para a gente começar a mexer para trazer jogador. Não é isso. Boa tarde, Haroldo, Drubski, Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. E até trazendo o contexto, acho que se a gente fizesse uma avaliação, uma enquete com a torcida e talvez com boa parte da imprensa, a avaliação do departamento de futebol ela é positiva. Tanto pelo que fez no início do ano, como também pelos resultados alcançados. Mas a gente separar o que aconteceu nesse momento da janela, acho que até se justifica o anseio do torcedor e também a crítica à demora pela contratação. E vocês até justificaram. Disseram que tinha um acerto ali com o jogador do Atlético Mineiro, não, do América Mineiro, que estava próximo de ir para frente e não foi. Teve outros atletas que tentaram, mas o que há de fato é que a contratação não veio, né? Esse nome não chegou. Eu queria que vocês falassem se vocês reconhecem que de fato demoraram para contratar, pelo menos até esse determinado momento, que de fato, por mais que tenham tido tentativas e por mais que tenham tido um critério que tem funcionado, de fato demoraram, o nome não chegou. E no segundo momento, o futebol brasileiro, por mais que um treinador venha fazendo um bom trabalho, a gente sempre tem uma desconfiança e um receio de uma possível demissão por uma negativa ou resultados ruins. Eu queria saber se o trabalho do Condé segue respaldado, independente do que tenha acontecido nesses últimos jogos. Se o Condé segue como um trabalho que tem confiança da diretoria de futebol. Então, só para exemplificar, a primeira pergunta foi se vocês reconhecem a demora em relação à contratação e o segundo, se o Condé segue com um trabalho respaldado. Demora existe, evidentemente, como eu disse, a gente já tinha feito contratações que não se concretizaram. Contratações não, né? Uma negociação fechada que não se concretizou. Então não era para ter demorado tanto. Quando junta com o resultado ruim, aí obviamente a razão é ligada a isso. Se não tivesse isso, a gente tivesse feito contratações, seria porque a contratação não deu certo. Se não fosse isso, surgiria alguma teoria aí de porque atrasou salário, porque racha no elenco, qualquer coisa aí que seria motivo. Sempre é assim. Então, o motivo agora, como a gente não conseguiu entregar ainda a contratação, é porque não fez contratação. Então, aceito a crítica, não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas como eu disse, a gente lida bem com a pressão, com o ambiente externo, não tem problema. A gente tem consciência do trabalho que foi feito, mas não adianta no momento desse falar de porque nós fizemos isso no passado, mesmo que nada, e soa como muleta. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou aqui para convencer ninguém, nem para dar justificativa nenhuma. Eu estou aqui, nós estamos aqui, mostrando os fatos de forma clara para o público e para que a mensagem chegue ao torcedor de forma clara, que é o principal stakeholder do clube, é o principal interessado no clube. É para isso que a gente está aqui, para transmitir a informação clara ao torcedor de forma direta. Sobre o Condé, ele permanece sem alterações quanto a isso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Haroldo. Vocês fizeram um trabalho muito bom nessa primeira janela, com várias contratações do Ceará, um dos times que mais contratou na Série A, e claro que existe toda hoje essa pressão, né, em cima de vocês. E eu gostaria de saber se tem a possibilidade de vocês falarem hoje qual o limite financeiro que o Ceará está disposto a gastar nessa janela do meio do ano. Isso é informação estratégica e vai depender muito do negócio.
A gente tá em andamento com um negócio vultoso. Eu espero que ele se concretize e a gente vai poder falar de valores. Desde que a gente chegou aqui, todos os negócios que a gente tem feito, sejam de compras ou de vendas, a gente expõe valores. Então, se ele realmente se concretizar, como a gente espera, a gente vai falar de valores. Mas eu não tenho como entrar nisso antecipadamente, porque são informações estratégicas e atrapalhariam a própria negociação. Mas vou reproduzir aqui a informação que é do presidente. O que precisar de esforço para que a gente consiga fazer os negócios vai ser feito. Os negócios vão acontecer. É isso que ele tem dito para a gente e é assim que ele tem agido. Haroldo Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Eu queria te perguntar sobre, efetivamente agora, né? Já que o torcedor está nessa ansiedade, nessa questão de tentar entender o que é que está acontecendo, há quanto antes do trabalho de vocês. O que é que vocês têm? Vocês têm negócios em decorrência tanto de saída como de chegada? Como é que tá esse processo em relação a chegadas mais próximas? O que é que o torcedor pode esperar agora num futuro bem próximo, já que se tem essa expectativa tão clara por parte da torcida? A gente está com negócios em andamento, negócios no plural em andamento, que podem acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, enfim. A gente espera que seja logo. Eu entendo quando eu falo eu aqui, mas leiam, por favor, sempre no plural. Eu nem gosto de falar eu, porque eu não entendo que no futebol nem cabe. É sempre um trabalho conjunto. Nós entendemos a ansiedade, nós entendemos a crítica, nós entendemos a relação de que os resultados na leitura externa não estão vindo, porque não tem reforço. Entendo tudo isso. E nós estamos trabalhando para que esses negócios aconteçam. Vão acontecer. Mas nós não temos como controlar o timing desses negócios. Não é algo que dependa da nossa vontade. Não tem nenhum esforço extra nosso que possa acelerar esses negócios. Existem outras partes envolvidas e elas precisam concluir também. Se você quiser complementar, fica à vontade. Não, é isso. É muito... Na verdade... Nós até conversamos antes da vinda para cá, tentar ao máximo fugir do clichê, do lugar comum, de falar o que todo mundo já sabia que seria falado isso, mas é verdade. Eu acho tem esforço a mais para a gente para fazer e estamos fazendo, né? Óbvio, dentro do limite. Às vezes a gente vai acelerar demais um negócio e isso faz o negócio cair. Então a gente está inserido no mercado. Dentro das negociações, a gente tem que entender esse time também, do que é o saudável de acelerar, até onde que pode ir, para não correr risco de cair negócio. Mas estamos fazendo. E como o Haroldo falou, a gente muitas vezes fica de mãos atadas, a gente consegue, às vezes, aprovação com o presidente para fazer um negócio envolvendo uma compra de valores, consegue encaixar num fluxo financeiro, poxa, isso aqui vai dar para o clube, entra em tratativas com o empresário, consegue convencer o jogador, tal, beleza, bacana. Aí o clube, às vezes o jogador, fazendo uma compra, o jogador do outro clube, o clube, por um A mais B, segura o cara, às vezes acontece uma situação que nem o clube cedente do jogador controla, machucou um cara aqui, eu não posso mais liberar esse aqui que eu ia liberar para vocês. Na verdade eu pensei melhor aqui, não vou liberar esse cara para você porque eu considero vocês um adversário direto, eu não vou reforçar um adversário direto. Aconteceu aqui que o clube quer fazer, o jogador quer vir e o empresário botando na cabeça do jogador, não, eu vou trazer uma coisa da Europa para você, e às vezes o jogador não tem aquela imposição de chegar e peitar o empresário e falar, não, a minha carreira cuido eu, você vai ser meu funcionário aqui, vai me auxiliar, mas a decisão minha é de ir para lá. Então às vezes há um querer das pessoas, às vezes até menos improvável, e o negócio trava por razões que de fato fogem completamente do nosso controle. De novo, é desculpa? Não, até pegando o gancho da pergunta do Horácio. Vocês admitem a demora? Claro que está demorando. Já era para há 30 dias atrás a gente ter todos os jogadores que a gente queria ter em toda. Claro que está demorando. Óbvio que está demorando. A gente admite? Claro que a gente admite. E aí trazendo até o meia-culpa mesmo nosso aqui, que a função nossa, uma das várias, é essa. Não aconteceu, de novo, a responsabilidade é nossa, a gente está aqui para assumir. Claro que a gente assume. Seria diferente se a gente ficasse escondido aí e botasse a culpa, que aí entra até em questão de caráter, e que eu atesto aqui, obviamente, de mim e do Haroldo. Não chega nem perto disso, não, a culpa é da chuva, a culpa é do não sei quem, é de fulano, é porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Isso nós não vamos fazer. Agora, de novo, então o que vai fazer? O que o Ceará vai fazer? O que vocês vão fazer para mudar isso aí? Trabalhar.
trabalhar, buscar. Ah, não tem jogador, nós vamos achar. Ah, não procurou ali, vamos lá de novo. Ah, já olhamos, revisita, faz de novo, tenta mais uma vez. Ah, os caras deram negativa 10 dias atrás, vai de novo. Ah, o empresário falava que não travou, vamos tentar por outros meios, vamos tentar falar de novo. Isso que nós estamos fazendo, é o que nos cabe e o que nós temos possibilidade de fazer. E eu tenho certeza, eu tenho uma convicção muito grande, como a gente até aqui tem conseguido, graças a Deus, e é pela graça dele mesmo que nós estamos conseguindo, fazer até aqui um bom trabalho no clube. Né? Isso é uma avaliação nossa, não é arrogância, não é parâmetros mesmo de resultados e daquilo que tem sido feito, tem sido entregue. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir trazer os jogadores que a gente precisa e isso vai ser a solução dos problemas? Não, isso vai ser um complemento para, junto do trabalho de comissão técnica, de atletas, de diretoria, da gente terminar o ano de uma maneira muito satisfatória, assim como a gente fez esses primeiros 6 meses, que foram 6 meses de cumprimento de objetivos nas competições que a gente disputou, e eu tenho certeza, de novo, vou ser repetitivo, mas é uma convicção que nós temos, eu falo de novo, nós todos aqui, que nós vamos fazer um segundo semestre muito bom. Eu tenho uma convicção muito forte disso. Finalizadas as perguntas, pessoal, eu queria abrir o espaço para que vocês deixassem algum tipo de recado, caso achem necessário. Eu sei, inclusive, que por padrão a assessoria de imprensa limita em 2 perguntas, mas se vocês, esses momentos são raros, se quiserem fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Se alguém tiver, pode ficar à vontade. Rodrigo Cavalcante, novamente do canal do Vozão, para o pessoal que está nos acompanhando de casa, sobre o cenário e o mercado que vocês buscam. Está resumido só o mercado brasileiro, o mercado internacional? Como é que está esse processo em relação a esse monitoramento? Monitoramento é o mundo. Hoje a gente tem ferramentas aqui, não só o Ceará, né? Mas hoje a gente tem acesso a ferramentas que nos possibilitam analisar jogadores que estão jogando do outro lado do mundo com uma acuracidade muito grande de informações. Então, se a gente entender que tem um jogador jogando no Japão, na Ásia, na Indonésia, no Argentina, Estados Unidos, que a gente acha que vai servir para nós, não vamos nos prender, até porque já todo mundo sabe, isso aí de novo já é senso comum, tanto que o mercado brasileiro ele está inflacionado, está estafado, é uma bolha que em qualquer momento vai estourar, mas de novo, tanto não pode ser como não é justificativa para a gente não fazer negócio, que a gente tem que encontrar soluções, e uma delas é abrir o nosso olhar, a nossa perspectiva de mira de mercado. Boa tarde de novo, aqui Cristine Martins da TV Editora Dinâmica. Eu gostaria de perguntar para vocês sobre cobrança. Como é que vocês lidam com isso? E o torcedor deve cobrar quem nesse momento? A diretoria que não contratou até aqui, o técnico que ainda, depois dessa parada, além da classificação contra o Sport e do bom jogo e vitória diante do maior rival Fortaleza, não conseguiu mais encaixar o time, não extraiu mais tanto dos jogadores que tem, dos próprios jogadores, por conta da competitividade que caiu bastante. Em relação à cobrança, a quem o torcedor deve cobrar nesse momento? Primeiro, o pessoal da Ascom, me perdoe a quebra do protocolo, mas eu acho que é importante aqui a gente ter esse momento aqui. Cobrança a gente lida naturalmente, isso é inerente ao futebol e a um clube de massa, isso não vai ser diferente. O torcedor tem direito de cobrar, normalmente quando o resultado não vem, a primeira coisa que se busca é apontar culpados. Não tem problema. Se quiser cobrar da gente, nós estamos à frente de um departamento que é nevrálgico, é exposto, e a gente vai ser sempre os primeiros da linha de cobrança. Não tem problema, a gente encara a cobrança. Pressão, eu vou falar um negócio sincero aqui, pressão não é inimiga não, pressão é amiga. Pressão deixa sempre a gente longe do comodismo, e comodismo pro futebol, já falei isso, é uma porcaria. A gente tem que estar sempre buscando mais, mesmo quando a gente estiver bem, a gente tem que buscar mais, e é assim que eu vejo, é isso que eu tento falar com todos aqui. Todos têm essa mentalidade aqui, a gente tem tentado incutir isso aqui no clube, então não tem problema. Aí, quanto à leitura externa de quem deve ser cobrado, aí é pro externo, não tem como interferir nisso, mas vou dizer de novo, nenhuma cobrança externa é maior do que a interna.
Nós nos cobramos. A gente não fica satisfeito de ter resultado ruim. Se a gente fosse idiota, a gente tá satisfeito com o resultado ruim. Nós estamos, eu já disse, eu não vou usar o termo de novo que eu usei no começo da coletiva, porque é grosseiro demais, mas estamos daquele jeito e não tem ninguém satisfeito aqui não. Entendo, vou repetir, entendo a insatisfação da torcida e corroboro. Sinto a mesma coisa. Mas nós vamos mudar esse momento. Deus há de nos abençoar. Newton, novamente, do canal Nossa Glória é Lutar. Vou fazer uma pergunta um pouco mais específica e vou trazer o jogo de ontem para ilustrar. O Ceará ontem cruzou 69 bolas na área. Eu acompanhei a coletiva do Condé e ele atribuiu isso ao Mirassol ter se fechado e ter deixado o espaço do lado, e o Ceará não conseguiu vencer os confrontos de 1 contra a defesa. Prioritariamente, essa função é dos atacantes de lado, certo? E ontem os titulares Pedro Henrique, Galeano não conseguiram se sobressair à marcação, tão poucos que entraram também não conseguiram agregar muito. Esse dado desperta um sinal de alerta em vocês, e eu gostaria de trazer também que o jogo de ontem ilustra essa situação, mas na minha opinião não é um caso isolado. Isso aí é um recorte do campeonato inteiro. Os atacantes de lado do Ceará vêm deixando a desejar, tanto que se você puxar a estatística de assistências, o único atacante de lado que tem uma assistência no Campeonato Brasileiro da Série A é o Martins, que sequer se encontra mais no clube, e essa assistência é um passe de lado para o Matheus Araújo fazer o gol do meio de campo sem goleiro contra o Grêmio. Não tenho como entrar nas análises individuais, não posso fazer isso, não seria salutar. Demonstra, a quantidade de cruzamento demonstra um volume de jogo, mas que não teve eficácia, a gente não conseguiu fazer o resultado, então acaba sendo nada, no final das contas, né? Por mais que a gente tenha tido volume de jogo, a gente não conseguiu transformar isso num resultado. E se a gente não conseguiu fazer o gol, todo erro pra gente é fatal. Erra uma vez, erra 2 vezes, é gol e a gente acaba perdendo o jogo. Mas para não, eu sempre digo que não vou falar em posições, tá? Mas para deixar claro, assim, as prioridades são sim posições de frente, de ataque. A gente, e não é por um jogo. Sua leitura da parte final eu concordo plenamente. A gente não pode estar tirando conclusões por um jogo. Senão no dia que eles forem bem, então não precisa, porque nesse jogo eles foram bem. Essa análise não cabe. Aí nem a gente pode fazer análises aqui baseadas em uma partida. Mas num cenário total, que é o que a gente faz aqui, como o Lucas disse antes, essas avaliações são constantes, a gente entende que as prioridades, sim, de movimento são as peças de frente. Boa tarde, Haroldo. Novamente aqui, Evaldo Alisson. Não, desculpe. Não por entender que há deficiência, mas por entender que a gente precisa de mais opções para robustecer o nosso elenco. Haroldo e Lucas, né? O Ceará não oficializou, né? Mas sabemos que Alejandro Martínez não será mais utilizado na temporada. Eu queria saber como é que o Ceará trabalhou isso, né? Como é que o Ceará viu isso? Um jogador que teve oportunidades, mas depois de um certo tempo não teve mais oportunidades no time do Léo Condé. E também sobre o Ramon Menezes, a saída, né? Um jogador que vinha sendo ali relacionado para os jogos, o Ceará precisando de zagueiros e liberou mesmo assim o Ramon Menezes. Queria que você falasse a respeito dessa negociação do Ramon e também sobre Alejandro Martínez. Se vocês podem confirmar a saída do atleta ou o porquê dele não estar sendo utilizado pelo técnico Léo Condé. Vamos lá, Martínez realmente não está nos dias, no dia a dia de treino nosso, desde a reapresentação, porque está sendo tratada uma saída dele do clube e ida para um outro clube, né? As razões do porquê isso aconteceu, né? Porque o Ceará liberou um atleta que a gente tinha uma expectativa muito grande, né, de que pudesse ser um jogador importante para nós na temporada, na maneira nossa de jogar, e que acabou não acontecendo, né? Às vezes uma questão de adaptabilidade, aquilo que às vezes a gente fala muito, a gente bate muito nessa tecla, e a gente pode ter visto isso acontecer de uma maneira muito clara nos nossos olhos, assim, um atleta que nunca jogou no Brasil, um atleta que teve algumas questões com a família, né, de vinda para cá ou não vinda. Acabou que a esposa dele estava grávida, teve filho aqui. Então, assim, um momento de vida pessoal dele, assim, que talvez possa ter interferido e, ao mesmo tempo, óbvio, não encaixou naquilo que a gente pretendia,
né, em termos de performance, em termos de como imaginávamos ele dentro do nosso elenco, né, para ser titular ou não, reserva, que seja, mas para a gente utilizá-lo. Então, dentro dos movimentos de mercado que envolvem entradas e saídas, a gente entendeu que o melhor, né, para nós, para ele também, que também é uma vontade a ser considerada, né, uma saída, e da maneira que foi, penso que foi a melhor saída, né, até então, né, que não tem nada concreto, mas está em processo sim de saída dele do Ceará e acerto com outra equipe. Em relação ao Ramon, foi uma negociação de venda que o clube entendeu que seria interessante para nós, dentro das peças da posição que nós temos aqui no elenco, dos valores envolvidos no negócio, todos os aspectos de contrato. Um atleta que tinha apenas mais 5 meses de contrato com o clube, era um negócio que, como todos, a gente senta, conversa, analisa e vê se é bom ou não para o clube, né? Em todos os contextos, tanto desportivo quanto na parte de negócios, de business, enfim, e entendemos que foi um negócio interessante para nós. Então, aquilo que a gente já falou algumas vezes, em outros momentos, no ano passado, a gente sempre vai, qualquer proposta que chegar, qualquer negócio que chegar, de qualquer atleta, seja ele titular, reserva, usando mais ou menos, a gente vai parar, vai conversar, vai analisar, e se a gente entender, casando a parte técnica com a parte negocial, né, com a parte do negócio em si, e a parte técnica podemos dispor desse atleta, a saída desse atleta vai impactar muito, vai impactar pouco, vai impactar muito, mas vale a pena pela contrapartida que a gente está recebendo. Não vai. A gente coloca isso na balança, dependendo de para onde pesar, a gente vamos fazer ou então não vamos fazer. No caso desses dois específicos, por razões diferentes, obviamente, né? Claro, mas com a decisão final tomada de é melhor para o clube que haja essas duas saídas de novo. Importante frisar. Melhor para o clube no sentido de, dentro do que foi apresentado, cada uma das duas situações, a gente sopesando todas essas variáveis, a gente entendeu que era bom negócio fazer. O Lucas e Haroldo, Eduardo Trovão de novo, queria saber se dá para vocês falarem sobre nível de contratação. Assim, no que depender da vontade de vocês, é claro que vocês vão trazer os melhores jogadores. Mas o que a gente tem escutado, por exemplo, quando o Condé responde às perguntas de contratação, é sobre compor elenco, jogadores que chegam para encorpar, vocês falaram isso também. É possível que o Ceará apresente, hoje, amanhã ou depois, jogadores também de um nível maior do que está aqui, jogadores que consigam chegar para fazer a diferença titular, para fazer diferença mesmo? Dá para falar sobre isso ou é muito vago? Bom, se os jogadores que venham a chegar serão titulares ou não, quem vai mandar o campo e o treinador, o rendimento deles no dia a dia. Então, de nível, é claro que todos têm bom nível. Dizer, por exemplo, nível maior do que os que aqui estão seria depreciar os que aqui estão. Não cabe. Mas é claro que são atletas de nível. Não tem como ser diferente. E num momento desse por exemplo, centroavante, a gente tinha uma situação que saiu o Lelê e a gente está com num plantel uma lacuna ali dessa saída. Então você consegue imaginar aí o que é que se deve fazer. Mas de resto a gente quer elevar o nível, entregar força, competitividade, enfim, a ideia é essa. Agora, se os atletas vão ser titulares ou não, já não é a gente que manda nisso, né? É o tempo de performance, decisão do treinador, enfim. Mas isso é importante, foi bom falar isso, mas acho que de uma maneira geral o que dá para ser falado? Nós não estamos trazendo jogador para ser mais um. A gente não pensa isso. A gente tem expectativa que qualquer jogador que a gente trouxer, principalmente nesse momento, tá? É um jogador que vai entregar resultado para nós. Seja jogando 90, 45, 10 minutos, 5 minutos, não interessa, mas que a gente tem a expectativa e a confiança de que eles vão ser importantes. E importantes, de novo, não é só o que joga 90 minutos todo jogo. Tem graus de importância diferentes, mas de uma maneira bem pobre, bem básica, não é jogador, nós vamos trazer mais da mesma posição aqui para ver. Não, a gente quer trazer jogadores que nós entendemos que tem a qualidade para somar no nosso elenco. Não é só para manter igual, é para somar,
para melhorar, para dar profundidade de escolhas para o treinador, que entregue características que, na nossa avaliação, os que aqui estão não têm. Então isso deixa o elenco mais rico e, consequentemente, mais forte. Boa tarde, Haroldo, Lucas, Aurizano do canal do Vozão. Percebi que nos últimos jogos o Condé tem optado por tentar usar o Ailon, o Lourenço, muitas vezes ali pelo meio, né, substituindo o Mugni. Eu queria entender se para o departamento de futebol essa posição de meia é uma prioridade, se é importante, se é vista com um critério assim de prioridade mesmo para a composição de elenco. Eu acho que é característica de jogo. Eu acho que é momento de jogo, dependendo do que o jogo pede. No jogo do Internacional, ontem por uma outra razão, mas, por exemplo, e aqui eu vou entrar em parte técnica, que isso, óbvio, tem que ser com a parte técnica, mas a gente também tem essa responsabilidade sobre, óbvio, mas entendo o que eu vou falar. Naquele momento do jogo do Inter, necessitava de gente um pouco mais na área, e quem entregava esse tipo de característica para jogar naquele lugar era o Ailon, né? Ontem, na mesma situação, mas por uma razão diferente. Então, de novo, a gente não vai aqui falar que a gente precisa dessa posição, dessa posição. Esse é um posicionamento nosso, que o Haroldo já explicou muito bem o porquê que a gente fala na verdade, porque a gente não fala as posições que a gente quer e o número de cada uma dessas contratações. Mas, a depender do contexto de jogo, da estratégia de jogo e das características dos jogadores que a gente pode usar jogadores diferentes, como o Léo tem feito, como usou o Rômulo, às vezes o Rômulo aberto, como usou o Matheus Araújo um pouco mais adiantado como 10, Matheus Araújo como segundo homem de meio, o Ailon agora, né, sendo usado como essa peça um pouquinho mais próxima ali do centroavante. Então, assim, o elenco entrega, o próprio Lourenço, né, que às vezes faz um tripé, às vezes um pouquinho mais para frente. O elenco, ele entrega essas possibilidades para o Léo, a depender do momento do jogo, do adversário, da estratégia, enfim. Mas, de novo, não, além disso, né, da análise técnica específica, não vamos entrar em qual posição que a gente entende. Acho que o Haroldo já falou e falou bem, né, e eu acho que está bem falado. Peças para frente, né, isso aí eu acho que é tranquilo falar. Agora sim, sem novas perguntas, gostaria de deixar espaço para vocês, caso queiram deixar algum recado. Não, para resumir o que eu já falei no começo, não vai ter, vocês não vão nunca esperem da gente pessoas omissas ou negligentes com o que a gente faz. Não faço isso na minha vida e muito menos aqui. Que além da relação profissional, tem uma relação de afeto. O Ceará é muito importante para mim, para minha vida. Não é só questão de torcer. Eu já falei isso várias vezes, não vou repetir. Vamos fazer o que tiver que fazer. Se tiver que ir além dos esforços possíveis, a gente vai além dos esforços possíveis. O presidente, vou repetir, disse que vai fazer acontecer, ele vai fazer as engenharias dele lá e vai possibilitar os negócios. A gente tem sim negócios em andamento, inclusive negócios de compra. São negócios vultosos para a realidade do clube. Eles são complexos, mas vão acontecer. Então a gente espera ter novidades em breve. Entendo a ansiedade externa por contratações logo. É a nossa, inclusive, a gente também quer fazer logo, mas a gente não pode deixar que essa ansiedade atrapalhe os negócios, porque a gente vai estar trabalhando contra o clube. Então a gente tem que ter a frieza sempre de conduzir as coisas pensando no bem do clube. Nós somos pagos para isso. Ainda que por vezes desagrade, mas é necessário. Então, não vou pedir confiança, nem paciência, nem nada disso. Pensem como achar que devam. Se quiserem ficar impacientes conosco, fiquem. Se quiserem nos esculhambar por aí, podem esculhambar, não tem problema. A gente sabe que isso acontece todo dia com o querido futebol. Acostumado já, desde que respeitam a minha mulher e minha mãe, não tem problema, podem me chamar do que quiserem aí. Aqui a gente tem cabeça fria e confiança no trabalho que a gente faz aqui no dia a dia e que a gente vai extrair desse trabalho as soluções que o clube precisa para sair desse momento. Como eu disse, que a gente entende de turbulência. Não é um momento, não é uma crise, é um momento de turbulência que a gente vai sair dela daqui a pouco. E agradeço de novo a vocês pela presença na coletiva marcada de última hora. E ainda que muito insatisfeitos, peço que os torcedores sigam juntos, ainda que insatisfeitos, porque o Ceará sem a torcida junto não é o Ceará. E o Ceará sempre é mais forte quando a torcida está junto, ainda que insatisfeita. Então, vamos para frente.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado à imprensa aqui presente. E a quem nos acompanha na Vozão TV.